Boa noite, igreja. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Perguntinha que não quer calar. Tem lenha para queimar aí? Ainda tem lenha? E a outra perguntinha. Vocês estão com muito frio? Quem está com frio, levanta a mão e dá um glória. Nunca vi um glória tão fiel, gente. Tão verdadeiro. Misericórdia. Evandro vai dar um jeito aí. Em nome de Jesus. Vocês me dão um tempinho só para me organizar aqui, porque hoje é um dia que eu considero muito especial. Não pelo fato de eu estar aqui pregando, não é isso. Mas porque nós vamos começar uma série de mensagens que eu creio que vai ser transformadora. Vai amadurecer o nosso relacionamento com o Senhor, vai nos dar mais entendimento sobre quem Ele é, como Ele se manifesta, como Ele se relaciona com a igreja. Nós fazemos isso em toda a pregação, toda a ministração que é feita através desse púlpito, revela quem Deus é. Mas agora, a partir das quartas-feiras, são 5 quartas-feiras que nós trataremos de maneira bem específica sobre o assunto o Espírito Santo de Deus. E hoje, para começar, nós temos a responsabilidade de responder uma pergunta. Quem é o Espírito Santo de Deus? Primeiro, eu já quero que vocês tenham misericórdia de mim. Eu quero alinhar as expectativas. Nós não vamos, de forma alguma, conseguir trabalhar o assunto por completo. Nós não vamos conseguir definir ou apresentar o Espírito Santo de Deus em sua plenitude. Porque seríamos como uma pequena formiga tentando explicar o homem que quase pisou nela. Não tem como. Uma formiga não tem um entendimento, não tem a compreensão, ela não tem condições de explicar por completo, lá no seu formigueiro, quem era aquele que quase pisou sobre ela. E nós, como criatura, nós não temos condições de explicar por completo quem o Espírito Santo de Deus é. Cabe a nós ficar com aquilo que nos foi revelado. Cabe a nós ficar com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Cabe a nós ficar com aquilo que eu creio, que o Espírito Santo de Deus está nos iluminando nessa noite e nós sairemos daqui transformados em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite, por favor, com muito carinho, muito amor. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento? Se você puder, repita essa oração em voz alta ou no seu coração, mas, por favor, ore comigo assim. Espírito Santo de Deus, revela-nos quem Tu és. Oramos na autoridade do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós temos tudo o que nós precisamos. Agora eu creio que vai fluir em nome de Jesus. Quando nos é perguntado, pastor, quem é o Espírito Santo de Deus? Tia Leia, quem é o Espírito Santo de Deus? Alanes, quem é o Espírito Santo de Deus? Talvez a pergunta mais rápida é a terceira pessoa da Trindade. E ponto final. Está certo. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Mas para aquele que inicia um relacionamento com o Senhor ou com a sua palavra, isso pode soar que nós temos 3 deuses, já acabamos de falar de Trindade. E com muito temor eu quero explorar um pouco esse assunto. A Trindade é a maneira na qual Deus se revela aos seus filhos. Deus ele se manifesta em 3 pessoas, em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Todos os 3 são Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. E não são 3 deuses, é um Deus só.
A palavra de Deus, ela nos garante que há apenas um Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Romanos 3, 30, visto que existe apenas um Deus. Então, é apenas um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos explorar esse entendimento sobre o Deus Espírito Santo. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. João 14. Como eu sempre digo, você abre sua Bíblia, você liga a sua Bíblia, você acessa a sua Bíblia na sua cabeça, caso você já tenha decorado tudo. João 14. Vamos lá no versículo 15. Agora quem está com frio sou eu. Cadê o Evandro? Evandro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque esse ar está direto. Fica aqui, né, pastor? Fica direto aqui na gente. Vou ter que dar uma de pentecostal, pular aqui, correr, para ver se... João 14, versículo 15. A minha versão é NVI. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Nós temos uma promessa que ela já se cumpriu. O conselheiro já está conosco. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas quem é? Nós vamos aos poucos. A primeira revelação é que é o Espírito da verdade. Esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. A verdade, ela pertence ao Espírito. O Espírito da verdade é o Espírito que revela a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito que revela quem Deus é. E fique tranquilo, eu vou passar muitas folhas aqui porque eu pedi muito ao Senhor que Ele fosse me dando discernimento daquilo que Ele de fato queria que fosse dito aqui. Então, quando Ele diz que o Espírito é da verdade, é porque é um Espírito que Ele não é um Espírito que nos influencia a falar a verdade. Não é um Espírito que vai tomar agora, tomei a Marcela. Agora a Marcela vai falar só a verdade. Vocês já viram esses filmes que você não pode falar não, né? Aquele cara que não pode falar não, é falar sim para tudo. Para tudo, para tudo. Ele se treme todo, mas não consegue falar não. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em você e agora você vai falar só a verdade. Não é isso. É que o Espírito Santo, ele se relaciona com a verdade de maneira íntima, porque ele é a verdade. O caráter do Espírito Santo de Deus, como ele é Deus, também é o caráter de Deus. E se relaciona apenas com a verdade. Pastor, qual é a novidade que há nisso? Qual é a novidade? O que muda na minha vida? Qual é o entendimento que eu tenho? Como que eu aplico isso na minha vida? Tendo a compreensão de que é o Espírito da verdade que se relaciona com a verdade, que é a expressão do caráter de Deus, que é a verdade. É que só há manifestação do Espírito Santo de Deus se essa manifestação passa pelo filtro da verdade. Se é o Espírito da verdade, a manifestação do Espírito é a revelação da verdade. Então, por exemplo, se eu estou aqui diante de vocês e falo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu compreendi que Jesus é o Messias. Tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu compreendi que através da graça eu sou salvo.
tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu compreendi que eu tenho um chamado, e esse chamado é de pregar o Evangelho para toda e qualquer criatura. É um chamado de fazer discípulos, é um chamado de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existe uma conexão entre o que eu digo ser a manifestação do Espírito de Deus com a verdade, que é a palavra de Deus. Agora, não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para contribuir para que você conheça o Espírito Santo de Deus e que você não seja iludido pela mentira. Se a manifestação do Espírito Santo de Deus não condiz com a palavra de Deus, não é o Espírito. Em algum momento você viu na Bíblia o Espírito Santo de Deus revelar o CPF de alguém? Eu nunca vi. Em algum momento na Bíblia você viu o Espírito Santo de Deus trazer essas profetadas? Eu nunca vi. O que eu vejo na palavra de Deus é 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia que ela edifica, exorta e consola, ela tem um relacionamento com a verdade. Então é sim a manifestação do Espírito Santo de Deus. Profecia não é adivinhar o futuro. Profecia não é te dar um spoiler como se eu tivesse visto a série antes de você. Isso não condiz com a verdade. Isso não condiz com a palavra. Então, se há algo ou alguém que vem na minha direção e diz ser movido pelo Espírito Santo de Deus e entrega algo para mim que não condiz com a palavra de Deus, pode ser tudo menos o Espírito Santo de Deus. Revelações são entregues pelo Espírito Santo de Deus. João 15:26, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus revela quem Deus é. João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo de Deus revela quem Cristo é. O Espírito Santo de Deus nos revela quem é o Messias. O Espírito Santo de Deus não adivinha. Eu não vou ficar aqui de púlpito e vou falar que eu sou movido pelo Espírito, dizendo que eu adivinho que alguém está traindo alguém e que esse alguém, se não me respeitar, eu não sou reconhecido como profeta. Não, gente, isso não é manifestação do Espírito Santo de Deus. Pastor, isso é necessário ser dito? Sim, isso é necessário ser dito. Mas por quê, pastor? Porque enganados por manifestações de qualquer outra coisa, a não ser o Espírito Santo de Deus, nós não nos relacionamos com a verdade, nós nos tornamos prisioneiros da mentira. E quando eu estou preso à mentira me consome, e consome tudo. Recentemente, eu fui postar algo no meu Instagram, algo parecido com isso, sobre dar glória a Deus e agradecer a Deus pela saúde da minha igreja. E eu coloquei ali exemplos de igrejas não saudáveis. E um amigo meu me mandou uma mensagem no inbox. Alfredo, nessa igreja aí eu fui e, cara, eu não sei o que aconteceu, mas começaram a adivinhar um monte de coisa minha e eu, tomado por aquilo, eu tirei o meu cordão de ouro e dei o meu cordão de ouro. Falei, mas meu amigo, o Espírito te pediu isso?
Ele, Alfredo, eu não sei. Eu não sei. Eu fui movido de uma forma que eu não sei. Ali, naquele momento, eu entendi, não, realmente precisamos entender e compreender quem é o Espírito Santo de Deus, senão vamos ser movidos por qualquer outra coisa, por manifestação de qualquer outra coisa, exceto o Espírito. Então, quando você se questionar quem é o Espírito, a primeira coisa talvez que tenha que estar na sua cabeça é o Espírito da verdade. Se ele é o Espírito da verdade, ele se manifesta de acordo com a verdade. Então eu preciso comprovar se essa manifestação de Deus tem a ver com a verdade de Deus, tem a ver com a palavra de Deus. Aí sim nós estamos diante da manifestação do Espírito Santo de Deus. Outro ponto. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Nós lemos no versículo 17. A palavra diz, Jesus fala sobre conhecer ou não conhecer. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Nós falamos sobre ser a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus ser uma das três pessoas às quais Deus se manifesta. E há outras evidências, há outros versículos que nos afirmam e, de uma certa forma, até nos assusta sobre como o Espírito Santo de Deus é de fato uma pessoa e nós podemos conhecê-lo e nós temos que nos relacionar com ele. Em Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus se entristece. Sabe quando? Quando nós nos relacionamos com o pecado. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Em Atos 13:2, disse o Espírito Santo de Deus: separai-me agora Barnabé e Saulo. Apocalipse 2:7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus fala. Atos 16, versículos 6 a 7. O Espírito Santo de Deus, ele impede que Paulo pregue em certas regiões. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia e nos direciona. Meus amados, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E quando essa verdade, ela tomou a minha vida, de fato mudou o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você perguntou, hoje, em todas as tomadas de decisão da sua vida, no dia de hoje, quantas você perguntou ao Espírito Santo de Deus o que ele queria? Hoje pela manhã, quando você acordou, você lembrou de toda a sua agenda. O que da sua agenda você submeteu à vontade do Espírito Santo de Deus? Parece uma loucura. E pode soar como loucura. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que ele se entristece, que ele fala, que ele guia, que ele direciona, que ele intercede por nós, por que não perguntar ao Espírito Santo de Deus? Você tem uma decisão muito importante na sua empresa. Temos o hábito de procurar pessoas mais velhas para nos enchermos de conselhos. E amém, é bíblico. Procure sim conselhos.
Nós temos uma decisão dentro da nossa família. Procuramos a pessoa mais velha, o pai, o avô, e amém? Temos uma decisão nas nossas vidas ministeriais. Procuramos o nosso líder de célula, nosso pastor de rede, o pastor da nossa igreja. Mas será que também procuramos o Espírito Santo de Deus? Se o Espírito Santo de Deus fala, qual foi a última vez que você perguntou e ficou quieto, esperando ele te direcionar? Se o Espírito Santo de Deus intercede, qual foi a última vez que você orou ao Espírito Santo de Deus e entregou a ele todos os seus pedidos de oração? Se o Espírito Santo de Deus guia, qual foi a última vez que você apresentou os caminhos que você deseja traçar, guiar, caminhar, prosseguir ao Espírito Santo de Deus? Então, quando nós, como igreja, não compreendemos, não aceitamos ou não nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, nós não estamos usufruindo de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nós não estamos recebendo tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E como uma pessoa, nós lemos no próprio versículo 17, diz que o mundo não pôde recebê-lo. Então eu entendo que o Espírito Santo de Deus, primeiro, é o Espírito da verdade. Segundo, ele é uma pessoa. E terceiro, que o mundo não pôde recebê-lo. O verbo é poder. Então talvez você esteja me ouvindo e seja a primeira vez que você está diante de uma igreja, que você teve a oportunidade de estar numa igreja. E talvez dentro de você tenha um sentimento, um desejo, ou algo que você não consegue compreender. Há algo dentro de você que nós chamamos de um vazio, que você quer suprir esse vazio, você quer vencer essa dificuldade, você quer preencher esse vazio, mas você não consegue. E a palavra de Deus diz que o mundo não pode, ou seja, o mundo pode até querer, eu quero. Existe um vazio dentro de mim, mas eu não posso reconhecer quem é o Espírito Santo de Deus, eu não posso receber o Espírito Santo de Deus enquanto eu ainda me comporto como o mundo. E, infelizmente, esse comportamento está cada vez mais perigoso. Porque é o comportamento da igreja diante de uma situação de corrupção se incomodar. É o comportamento da igreja diante de uma situação de mentira se incomodar. Diante de uma situação de egoísmo se incomodar. Mas parece que não mais. Hoje é pregado um evangelho onde esse limite entre mundo e igreja está cada vez mais tênue. E aí eu te pergunto, será que há um relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Será que realmente conhecem o Espírito Santo de Deus? Deixa eu tentar explicar para vocês o sentimento que há no meu coração. O sentimento que há no meu coração é o seguinte: o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Então ele sabe o que sentimos, o que pedimos, o que necessitamos, o que
precisamos e nem sabemos disso. E nós sentimos dentro de nós um vazio. Um vazio que verdadeiramente nós precisamos preencher. Um vazio em que nos gera um certo incômodo. Um vazio que gera em nós um desejo de mudança. Um vazio que gera em nós um desejo de preenchê-lo com o que estiver disponível. E se eu desejo me relacionar com a igreja, o que eu devo apresentar como aquele que preenche o vazio é o Espírito Santo de Deus. É o único que tem condições de preencher o vazio e atender às expectativas que são geradas dentro do nosso coração em relação à nossa plenitude. Somente o Espírito Santo de Deus. E não há nada que eu ofereça diferente do Espírito que vai me gerar uma satisfação. Não há. Então, se estou diante da igreja, se me comporto como a igreja, é de fato disponível a mim o conhecer do Espírito Santo de Deus, porque eu sei que estou entendendo quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele deseja fazer, e entendo Ele como uma pessoa, como alguém que eu posso me relacionar. Então, é de fato o Espírito Santo de Deus que eu devo oferecer. Então, se eu estou diante de uma igreja, o que deve ser pregado é: receba o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo, entregue-se ao Espírito Santo, submeta-se ao Espírito Santo. E tudo que for diferente disso não vem de Deus. O Espírito Santo, quando habitar dentro de você, vai te incomodar diante da corrupção. O Espírito Santo que habitar dentro de você vai te incomodar diante da mentira. O Espírito Santo que quando habitar dentro de você, vai te incomodar diante do egoísmo. Mas, pastor, são palavras que confrontam. Ok, o Espírito Santo de Deus, de fato, ele nos confronta. Se não há confronto, não há evangelho. Então, é por isso que há espaços cheios de pessoa, vazios de evangelho e órfãos da manifestação do Espírito. Porque para te direcionar, para te apresentar o Espírito Santo de Deus, eu preciso te confrontar com aquilo que não é o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso compreender que Ele é a verdade, preciso compreender que Ele é uma pessoa. Eu preciso compreender que eu posso até querer me relacionar com Ele, mas só vou conhecê-lo sendo igreja. E preciso compreender que Ele vive e com você está e estará em vocês. Nós clamamos que sentimos a manifestação do Espírito. Quando nós estamos aqui como igreja, nós clamamos em voz alta. Eu dou graças a Deus que às vezes o som está alto e eu canto, eu nem escuto minha voz e ninguém escuta, graças a Deus. E aí, de fato, nós tomamos coragem, nós clamamos, nós somos direcionados pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor, que tem uma líder que é muito boa, graças a Deus, maravilhosa. E tomado pelo Espírito nós clamamos, nós cantamos. Nós somos encorajados a olhar para as nossas dificuldades e entender que em Deus essas dificuldades elas serão sanadas. Estamos em unidade. Nós vemos os nossos irmãos, e eu sou muito constrangido nesses momentos, irmãos que estão servindo a igreja, mas como pastor da igreja eu já sei das dificuldades que eles estão passando e fico, meu Deus, a mãe está fazendo quimioterapia e o cara está servindo. Meu Deus do céu. Está passando por uma certa dificuldade e a pessoa está servindo. Meu Deus do céu. E eu sou tomado por isso também. E eu sou encorajado, eu fico, meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. O
O Espírito Santo de Deus está aqui, aí nós começamos a chorar, nós começamos a entregar, nós começamos a clamar. Nós somos tomados até por uma coragem de orar por coisas que já desistimos. Pessoas que nós decidimos, vou entregar para o Senhor, mas depois não, aqui na igreja. Não, eu vou orar. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus ele está se movendo nesse lugar. O Espírito Santo de Deus ele está tomando essa igreja. E existe mentira nisso? Não. Mas é preciso nós precisamos tomar uma verdade que ele vive em nós. O Espírito Santo de Deus ele vive em nós. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos em nosso Instagram, não sei se você já viu, mas de vez em quando eu vejo uns vídeos do Espírito Santo de Deus usando homens e mulheres e curando pessoas. O Espírito Santo de Deus usando pessoas que com um simples abraço, não fala nada, abraça aquela pessoa. E aquela pessoa é tomada por um choro, e daqui a pouco aquela pessoa não estava oprimida, mas depois que você me abraçou, eu senti o Espírito Santo de Deus. E a gente começa a olhar para aquele ambiente e fala, cara, que ambiente profético, que ambiente ungido, que ambiente de manifestação de Deus. Eu quero ir para aquele lugar, se você quiser ir, que Deus te abençoe, vá mesmo. Mas eu preciso dizer algo para você. Aquele que direciona aquele lugar, aquele que derrama unção sobre aquele lugar, aquele que tem o poder de mover tudo aquilo que está acontecendo naquele lugar, está dentro de você também. Está aí dentro. Mas pastor, eu tenho medo. Tenho medo, pô, imagina. Vou chegar na igreja, aí vai estar uma irmãzinha sentada no canto com dor de cabeça, eu vou orar por ela, pastor? Ora! Mas pastor, se Deus não curar? Oxi, ele continua sendo Deus. Pastor, na minha casa está uma confusão tão grande, eu gostaria tanto de que na minha casa fosse esse ambiente de glória, esse ambiente de paz, mas meu amigo, minha amiga, aquele que traz a paz, aquele que glorifica o ambiente, aquele que se manifesta no ambiente está dentro de você. Fala com Ele. Fala com Ele. Achamos que a manifestação do Espírito de Deus é somente, quando nós podemos falar em línguas. Não. O Espírito Santo de Deus ele não depende de uma ação performática. Eu não preciso chegar aqui e ficar... Não preciso. Não preciso. Eu posso estender a mão na sua direção e... Que o Espírito Santo de Deus te cure, em nome de Jesus. E você é curado. Pastor, eu estou numa situação em que o meu discípulo me mandou uma mensagem. Está passando por uma situação muito difícil. E pastor, eu não sei o que falar para ele. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Mas como assim, pastor? Ele vai me ouvir? Vai. Mas pastor, eu não estou na igreja e não precisa. Ele habita aí dentro de você. O que nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, é submeter tudo a Ele. Ele habita aí dentro. Não preciso orar para que o Espírito Santo de Deus te encha agora. Eu não preciso, porque o Senhor não te abençoou com o Espírito pela metade. Ele te deu o Espírito por inteiro. O que eu posso orar é para que você amadureça espiritualmente. Ah, pastor, mas está me chamando de imaturo, mas não é uma maneira de te atingir, não, filho. Amadurecer espiritualmente
É olhar diante de uma situação que inicialmente teríamos medo, mas nós vamos ter confiança, porque olha, eu estou aqui, essa situação está ruim, eu estou em apuros, mas eu conheço o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é a verdade, Ele está intercedendo por mim, Ele está dentro de mim. Então eu posso estar até nessa situação de dificuldade, mas eu sei que o meu Deus que habita em mim, Ele está comigo. Ele está comigo. O que precisamos é de fato abrir espaço, submeter tudo a Ele. Se você puder, faça um inventário. Faça um inventário. A palavra de Deus diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Faça um inventário. O que falta? Nós amamos ao Senhor, e o que falta para obedecer os seus mandamentos? Talvez tenha algo que está aí dentro de você, dentro da sua casa, que já está sem uso, porque você hoje é uma nova criatura. E é algo que está totalmente sem uso. Mas toda vez que você olha para aquilo, você volta a se comportar mais como o mundo do que como igreja. E aí volta a um estado de ter medo ao invés de ter confiança. Pastor, do que você está falando? De repente, dentro da sua casa, filho, tem coisas que representam o seu passado. Uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho. Faz um inventário, tira isso. De repente tem coisas na sua casa como roupas velhas. Sabe aquelas roupas que você usava? Por que está ali ainda? Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver em submeter tudo ao Espírito Santo de Deus. Às vezes você ainda tem aquela conta fake do teu Instagram que você usava para bisbilhotar certas coisas. Joga isso fora. Sabe algo maravilhoso para jogar fora? Contato de ex-namorado, ex-marido. Joga isso fora. Para quê? É coisa furada, coisa sem uso. Ou às vezes você está guardando coisas aí dentro de você que ainda não submeteu ao Espírito Santo de Deus, como alguns sonhos. Submeta o teu sonho ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes sonhamos com tantas coisas do mundo que acabamos em nos relacionar com o mundo como se fosse do mundo. Esquecemos que fomos regenerados, que somos novas criaturas, que nós estamos aqui apenas como proclamadores de um reino que está por vir. Submete os seus sonhos. Submeta as suas reações. Lembra do jeitinho que tu era? Que de vez em quando volta. Joga isso fora. Submeta tudo ao Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não consigo sozinho, mas você não está sozinho, Ele está aí dentro de você. Homens e mulheres, vocês já oraram e submeteram os seus olhos ao Espírito Santo de Deus? Precisamos submeter os nossos olhos. Tem algumas coisas que talvez sejam um pouco mais difíceis. Submeter os seus valores ao Espírito Santo de Deus. De repente te ensinaram coisas que na sua casa é lei, mas não tem a ver com a Bíblia. Submeter os seus princípios. Será que os princípios que você tanto prega, eles condizem com a verdade do Espírito? Submeter sua visão de mundo. É olhar para o mundo com óculos de Cristo. É olhar para o mundo questionando o Espírito Santo de Deus. É isso mesmo? Esse sábado eu falei com a juventude. É submeter o Espírito Santo de Deus
em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. A juventude tem esse hábito, né, de ir em movimentos. Chegou um movimento agora que é contra A, B, C ou D. Aí engata naquele movimento. Mas perguntou para o Espírito Santo de Deus, será que você está ali? Não, mas eu sou contra a direita, eu sou contra a esquerda, mas eu não sei o que é a esquerda e nem o que é a direita. E aí eu começo a publicar um monte de coisa no meu Instagram que não tem nada a ver com... Tudo bem, mas você submeteu isso ao Espírito Santo de Deus? Precisamos submeter tudo ao Espírito. O Espírito Santo, ele é a verdade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E nós devemos submeter tudo a ele. O Senhor te chamou aqui hoje para submeter algo a ele. O que você tem que entregar para o Espírito Santo de Deus? Qual ação ou reação sua chegou ao fim hoje? Nova criatura de fato. Qual achismo, qual opinião? O que de fato você vai jogar fora hoje porque nós somos nova criatura, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus, nós temos ele por completo. E agora o Espírito Santo de Deus, ele está nos amadurecendo, está nos levando a um novo nível de relacionamento com ele. Um nível que eu dou um passo e pergunto, Espírito Santo, é para cá mesmo? Um nível em que eu respondo a minha esposa e pergunto, Espírito Santo, era assim mesmo que eu tinha que responder a minha esposa? Um nível em que eu falo com os meus discípulos e Espírito Santo de Deus, era isso mesmo que o Senhor queria falar? Para daqui a pouco nós vamos chegar a outro nível. Calma aí, eu já te respondo. Deixa eu perguntar ao Espírito. Eu falei, maluco, virou místico. Não, é amadurecimento espiritual. Ei, amado, a promoção que te ofereceram, tu aceitou? Nem orou antes? Ora. A porta que se abriu, aí você foi correndo feito um doido. Orou antes. Ora. E aquilo que você carrega junto contigo, que você não larga de jeito nenhum, que é aquele sentimento, aquela angústia. Não, eu não vou liberar perdão. Não, eu não vou abandonar isso. Não, eu tenho que exigir isso. Aquela pessoa é o meu direito. Ele não tinha que fazer isso comigo. Você já orou para o Espírito Santo de Deus para saber se de fato é para tu ficar carregando esse fardo para cima e para baixo? Eu quero te convidar a orar. Começa a orar aí, de fato, é você e o Espírito Santo de Deus. E quando for orar, fala assim, Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que entregar hoje? Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que abandonar hoje? Espírito Santo de Deus, o que eu devo valorizar hoje? Que talvez nós não estamos valorizando o que nos foi dado. Aquele questionamento que tem 15 dias que está perturbando a sua vida, entrega para o Espírito Santo de Deus. Peça para que ele se manifeste. E se você for ousado, peça que ele se manifeste de uma maneira que você entenda, ousado ao ponto de falar o seguinte, aí, ó, Espírito Santo de Deus, eu sou tão desprovido de inteligência que eu preciso que o Senhor fale comigo de maneira clara. Espírito Santo de Deus, eu sou tão desprovido de maturidade espiritual que eu preciso que o Senhor fale diretamente comigo em sonho, que passe um avião na minha frente, mas Espírito Santo de Deus, eu tenho medo de tomar qualquer decisão que não for de acordo com a sua vontade. Ah, Espírito, tu és uma pessoa, tu estás intercedendo por mim. O Senhor me revela a verdade. Ah, Espírito Santo de Deus, revela a verdade de Deus para a minha vida.
Revela o que Deus quer. Revela para onde eu devo ir. Revela para onde eu não posso ir. Revela o meu comportamento que te incomoda. Espírito Santo de Deus, eu não quero te entristecer. O que de fato, Espírito Santo de Deus, eu estou fazendo que está te entristecendo? Eu não quero. Eu não quero me comportar como um mundo. Eu sou nova criatura. O Senhor habita em mim. Então eu sei que o Senhor está dentro de mim, se manifesta dentro de mim, Pai. Me permita alcançar um novo nível de maturidade. Me permita conquistar em Ti um novo nível de relacionamento. E, Pai, isso só é possível se o Senhor quiser. Isso só é possível pela graça de Deus. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu creio. Eu creio que o Senhor direcionou a sua igreja. Eu creio que o Senhor falou coisas bem específicas ao nosso coração. Porque parece que o Espírito Santo de Deus, ele tem um dom, né? A gente está orando por uma coisa, ele revela para a gente uma outra coisa. Aí começa a puxar um fio, aí, meu Deus do céu, é mais profundo do que eu achava. E eu quero orar agora para que o Senhor nos dê ousadia e coragem para tomar esses passos que o Senhor nos deu. Para que o Espírito Santo de Deus derrame a graça de Deus sobre nós. Para que a gente de fato, nos foi revelado, o Espírito Santo de Deus iluminou o nosso entendimento. Agora que nós possamos cumpri-lo. E assim caminhar de fé em fé, um passo após o outro, submetendo uma coisa após a outra, alcançando um nível de maturidade após o outro. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelo discernimento que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor nos iluminou o entendimento e hoje compreendemos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que venhamos a deixar ou de fato que venhamos a fazer. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê coragem. Não nos permita parar, nos incomode e nos dê coragem, Jesus, para cumprir os teus desígnios, para cumprir os teus desejos, para cumprir a tua vontade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?